Fala nação rubro-negra, semana começando daquele jeito e o noticiário do Flamengo já chega fervendo com direito a negociações polêmicas resolvidas e decisões importantes que podem impactar o futuro do time nas próximas rodadas. Então se ajeita aí porque tem muita coisa pra gente conversar. Para começar, vamos falar do clima que ficou depois da vitória no clássico contra o Fluminense. Muita gente reclamou do desempenho, que o time não jogou bonito, que teve dificuldade de criação, que poderia ter feito mais. Só que nesse momento da temporada o mais importante era o resultado. E ele veio. O Flamengo fez o que precisava fazer, garantiu os 3 pontos e se manteve colado ali no topo da tabela. Enquanto o Cruzeiro aplicava uma goleada de 4-0 no Juventude, o Mengão vencia o Fluminense no Maracanã e mantinha a pressão. Pode até não ter sido aquele futebol encantador, mas foi eficiente, foi competitivo e principalmente trouxe a tranquilidade que o time precisava para seguir firme na briga pela liderança. E essa vitória, além de importante na tabela, também teve um peso simbólico enorme dentro do vestiário. Isso porque o clima que vinha ficando pesado por conta da confusão envolvendo Pedro e Felipe Luís parece ter finalmente se acalmado. Pedro foi a público, reconheceu o erro, disse que exagerou nas atitudes, que entendeu a cobrança e pediu desculpas. Mas também cobrou com razão que a diretoria fizesse a parte dela. Segundo ele, teve dirigente que ficou soltando fofoca, falando mal pelas costas, tentando jogar o grupo contra ele. E aí, convenhamos, não dá para colocar toda a culpa só no jogador. Se erraram com ele, o mínimo que se espera é que o erro seja reconhecido dos dois lados. E olha que essa situação deu pano pra manga. Felipe Luís até sugeriu que Pedro conversasse com os companheiros, se explicasse. E ele fez isso. Talvez não da forma mais protocolar, talvez não com aquele pedido de desculpas formal, mas se posicionou, se retratou com o grupo. Só que a pergunta que fica é por que ninguém cobrou da diretoria a mesma postura? Porque se um jogador precisa se desculpar por estar de cara feia no treino, um dirigente que espalha boato também deveria vir a público e reconhecer que passou do ponto. O ambiente interno precisa de transparência e respeito mútuo, senão vira uma bola de neve que só atrapalha o desempenho dentro de campo. Agora, deixando um pouco de lado esse capítulo que parece ter sido encerrado, vamos falar de coisa quente, porque tem negociação rolando e essa pode mexer diretamente na estrutura do elenco. Tô falando da possível venda do Wesley para Roma. O clube italiano chegou forte, fez proposta de 30 milhões de euros, sendo 25 fixos e mais 5 em metas. E o Flamengo gostou do que viu. Já sinalizou que topa fechar o negócio, só que tem um detalhe importantíssimo travando tudo: ainda não tem um substituto engatilhado para a posição. E é aí que entra a crítica, porque já era previsível que surgiriam ofertas pelo Wesley nessa janela. Todo mundo sabia que ele seria alvo. Não era segredo para ninguém. Então por que o clube não se antecipou? Por que não deixou um nome pronto para assinar caso essa proposta chegasse? Porque agora corre o risco de perder a chance de fazer uma das maiores vendas da história em valor real, simplesmente porque não há um lateral direito pronto para entrar no lugar. É aquela história: não adianta ter dinheiro na mesa se você não tem plano para lidar com a saída. A Roma deu prazo, que é a resposta rápida, e o Flamengo vai ter que decidir se assume o risco de liberar o jogador antes de garantir a reposição ou se segura e perde a negociação. Felipe Luís inclusive falou sobre isso depois do jogo. Disse que vê o Wesley ansioso, que entende a cabeça do garoto, que já passou por isso. Até por isso optou por tirá-lo da partida. Foi uma decisão mais emocional do que técnica para proteger o jogador desse turbilhão que é o mercado de transferências. E a verdade é que o moleque tá com a cabeça lá fora. Difícil se concentrar 100% quando você sabe que tem uma proposta de milhões na mesa e a diretoria ainda tá em cima do muro. Então ou o Flamengo se resolve logo ou pode acabar perdendo um negócio de quase 200 milhões de reais. Agora, enquanto Wesley pode estar de saída, um velho conhecido pode estar voltando: o Wendel. Sim, ele mesmo. O nome dele reapareceu com força e, segundo informações que vieram direto de Portugal, o Flamengo estaria em novas conversas com o jogador do Zenit. Só que aqui entra outro ponto que tem deixado a torcida com o pé atrás: negociar com o clube russo nunca é fácil. Já vimos essa novela antes várias vezes. O caso mais recente é o do Carrascal. Tudo parecia certo, empresário falando que estava fechado o documento sendo trocado e na hora H. Mais exigências. Os caras sempre inventam uma cláusula nova, um bônus extra, mudam o acordo.
E aí mais uma vez o Flamengo perde tempo, energia e paciência. A questão é que os clubes da Rússia têm muita dificuldade para repor jogador. Eles não têm facilidade no mercado, não têm base forte, não conseguem contratar com agilidade. E por isso travam as negociações até o último minuto, seguram o atleta, pedem mais dinheiro. Então fica difícil levar qualquer negociação até o final. É por isso que muita gente acha que o Flamengo deveria parar de perder tempo com esse tipo de transação. São sempre meses de novela, promessas vai e volta e no fim nada acontece. A esperança é que, se for mesmo verdade esse papo de Wendel, que não vire mais uma dessas sagas intermináveis que só servem para tirar o foco do que realmente importa. E olha, o torcedor tá de olho. O time tá na briga pelo título, tem chance real de assumir a liderança se vencer o Red Bull Bragantino e se o Corinthians fizer a parte dele contra o Cruzeiro. E o clima no elenco depois de tantos ruídos finalmente parece estar mais leve. Então não dá para correr o risco de trazer de volta instabilidade por conta de negociações mal conduzidas. Cada detalhe agora importa. Cada ponto na tabela pode fazer a diferença lá na frente. O jogo de quarta promete ser pedreira. Bragança Paulista nunca foi território fácil. O Red Bull Bragantino vem fazendo campanha sólida e organizado, bem treinado, sabe explorar os espaços. Mas o Flamengo tem elenco, tem camisa, tem peso. E se conseguir entrar com foco total, sem distrações extracampo, pode muito bem sair de lá com os 3 pontos e, dependendo da combinação de resultados, até assumir a liderança da competição. Seria um recado claro pro resto do campeonato: o Mengão tá vivo, tá forte e tá indo com tudo para buscar mais um título. Só que para isso, além de jogar bola, o clube precisa agir com inteligência fora das 4 linhas. Não dá para ficar refém de novela de dirigente, de negociação arrastada, de indefinição no elenco. É hora de tomar decisões firmes, seja para liberar Wesley e já apresentar o substituto, seja para desistir de vez dessas conversas com times que só enrolam. O que não pode é deixar tudo em aberto, empurrando com a barriga enquanto a bola rola e os pontos estão em disputa. A torcida, como sempre, está fazendo sua parte. Lotou o Maracanã no clássico, apoiou do começo ao fim, entendeu que nem sempre vai ter espetáculo, mas que o importante é a entrega, a vitória, a luta. E esse espírito tem que ser o mesmo dentro do clube. Diretoria, comissão técnica, jogadores, todos têm que remar na mesma direção. Porque se isso acontecer, ninguém segura o Flamengo. E a temporada ainda pode terminar com muita festa na Gávea. E essa festa que pode vir no fim da temporada vai depender e muito das escolhas que estão sendo feitas agora nos bastidores. É aquela história: título se constrói nos detalhes, e o Flamengo já mostrou em outras oportunidades que sabe fazer isso quando está alinhado, quando todos os setores do clube funcionam com sintonia. Mas também já vimos o que acontece quando decisões mal pensadas ou mal executadas interferem dentro de campo. E é por isso que o momento atual exige muita atenção, tanto para não desperdiçar oportunidades como a da venda do Wesley, quanto para não cair em armadilhas como a possível negociação com jogadores difíceis de serem liberados por seus clubes. Voltando ao caso Wesley, o que impressiona é o tempo que o Flamengo teve para se planejar. Não é como se a proposta da Roma tivesse surgido do nada. Desde o início da temporada, o mercado europeu vem observando o jogador. O desempenho dele, apesar de oscilar, chama atenção pela velocidade, pela força física, pela capacidade ofensiva que ele demonstra na lateral. Era esperado que em algum momento chegasse uma proposta de peso. E chegou. 30 milhões de euros, sendo 25 fixos e 5 em bônus. É uma proposta gigante que pode se transformar na maior venda da história do Flamengo em valores reais. E mesmo assim o clube parece pego de surpresa, como se não tivesse preparado nenhum plano de reposição. Isso gera frustração e insegurança e coloca em risco um negócio histórico. A Roma, como qualquer clube europeu de ponta, trabalha com prazos e metas muito bem definidas. Não vai ficar esperando eternamente. Se o Flamengo não responder a tempo ou não tomar uma decisão rápida, os italianos vão partir para outro nome no mercado. E aí o prejuízo não será apenas financeiro. Vai pegar mal internamente, vai gerar cobrança da torcida e mais ainda vai mostrar que falta planejamento no departamento de futebol. Um clube do tamanho do Flamengo, com a estrutura e os recursos que tem, não pode depender de improviso para resolver esse tipo de situação. É preciso antecipação, inteligência e agilidade. E quando a gente fala que essa pode ser a maior venda da história do clube, não é exagero.
Os valores convertidos giram na casa dos 195 milhões de reais. Isso mesmo. É uma bolada que poderia reforçar o caixa, abrir espaço na folha salarial e ainda permitir contratações pontuais para outras posições. Só que para isso é fundamental resolver a lateral direita antes. E até agora, pelo que se sabe, não tem ninguém engatilhado. Nenhum nome de peso ventilado, nenhuma negociação avançada. Isso preocupa porque mostra que mesmo com todo o potencial financeiro o Flamengo ainda patina em questões básicas de montagem de elenco. E esse é um padrão que já se repetiu outras vezes. No ano passado, por exemplo, perdemos jogadores importantes no meio da temporada e demoramos para encontrar reposição à altura. E quando a reposição veio, ou era cara demais ou não estava no mesmo nível. Isso gera queda de desempenho, pressão nos jogadores que ficam e desgaste na comissão técnica. O futebol de alto nível não permite esse tipo de brecha. Quem quer ser campeão tem que estar preparado para tudo, inclusive para perder um titular no meio da janela e saber exatamente quem pode entrar no lugar dele. E não é como se faltassem opções no mercado sul-americano. Há bons nomes despontando na Argentina, no Uruguai e no próprio futebol brasileiro. O problema é que o Flamengo parece estar preso a um modelo de negociação complicado, buscando reforços em mercados difíceis como o russo, onde tudo é mais lento, burocrático e caro. O caso do Wendel é mais um exemplo disso. O jogador tem qualidade, ninguém discute isso. Mas os clubes da Rússia criam obstáculos demais. Não é a primeira vez que o Flamengo tenta trazer alguém de lá e esbarra em exigências novas a cada rodada da conversa. A experiência recente com Carrascal escancarou isso. Estava tudo certo, os empresários já davam o negócio como fechado e do nada surgem cláusulas novas, bônus, pedidos adicionais. Isso desestabiliza a negociação, desgasta as relações e muitas vezes termina em nada. E o que é pior, enquanto o Flamengo perde tempo nessas idas e vindas, outros clubes se adiantam, fecham com jogadores que poderiam ser úteis aqui e vão se reforçando. É como se estivéssemos sempre um passo atrás, esperando o mercado nos empurrar em vez de tomar a frente das decisões. E esse comportamento é o oposto do que se espera de um clube que briga por tudo. Se o Flamengo quer de fato consolidar sua hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano, precisa agir como um clube europeu em termos de planejamento e execução. Tem que ter scout ativo, mapeamento de talentos, lista de alvos por posição e por janela. Não pode esperar a proposta chegar para só então correr atrás de quem pode substituir. Isso é amadorismo, é falta de visão de futuro. E isso sinceramente não combina com o que a torcida espera e exige de um time como o Flamengo. Enquanto isso, a bola segue rolando e o time precisa estar focado. O Red Bull Bragantino, adversário duro, joga em casa, tem um projeto consolidado e vai querer complicar a vida do Flamengo. Só que o Flamengo tem camisa, tem elenco e agora também tem a chance de liderar o campeonato se vencer e contar com uma ajudinha do Corinthians contra o Cruzeiro. Então o momento é de concentração total dentro e fora de campo. Porque cada ponto somado agora pode ser decisivo lá na frente. E dentro desse clima o papel de jogadores como Pedro se torna ainda mais importante. Ele vem sendo muito criticado, passou por esse problema interno com a comissão técnica, ficou de fora em alguns jogos, foi cobrado pela postura nos treinos. Mas é inegável que tem talento. Se conseguir canalizar essa energia, essa vontade de mostrar serviço, pode ser peça-chave nas próximas rodadas. O Flamengo precisa de um Pedro concentrado, comprometido, buscando o gol, brigando pela titularidade com justiça dentro de campo. A reconciliação dele com o elenco e com a comissão é um passo importante. Mas mais importante ainda é o comportamento daqui para frente. O ambiente parece ter se estabilizado e isso abre espaço para que ele volte a ser protagonista. Porque no fim das contas o que vai importar é o que ele entregar em campo. Se marcar gol, se ajudar na recomposição, se doar pelo time, a torcida vai esquecer qualquer desentendimento do passado. Aqui é assim, fez o que tem que fazer, recebe apoio. Baixou o rendimento, vacilou fora de campo, a cobrança vem. O elenco do Flamengo tem profundidade, mas também tem briga por posição. Isso é ótimo quando bem administrado. A competitividade interna eleva o nível do grupo. Mas para isso a gestão de grupo precisa ser firme e justa. Não dá para privilegiar um ou outro por nome ou história. Tem que jogar quem estiver melhor, quem mostrar mais vontade, quem estiver em sintonia com o momento do time. E o Pedro sabe disso.
Ele tem a chance de recuperar espaço. Basta aproveitar. Enquanto isso, a diretoria precisa dar respaldo ao trabalho da comissão. Não adianta cobrar resultados se não oferece as ferramentas certas. Negociar com eficiência, reforçar o elenco nas posições mais carentes, garantir estabilidade nos bastidores, tudo isso é parte do processo de montar um time vencedor. O técnico precisa de paz para trabalhar e os jogadores precisam de um ambiente organizado com menos fofoca e mais compromisso. E é nesse equilíbrio que o Flamengo pode crescer ainda mais. Porque talento não falta. O time tem jogadores experientes, jovens, promissores, uma base sólida. Falta apenas afinar os bastidores, dar os retoques finais no elenco e seguir com foco total no Brasileirão. A torcida está fazendo a parte dela. Agora é hora da diretoria corresponder. Porque a temporada ainda está em aberto e quem tiver mais equilíbrio, inteligência e coragem vai levantar taça no fim. O Flamengo, se quiser, pode ser esse time. Só precisa agir com a grandeza que já tem. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que vem ganhando força promete agitar o cenário esportivo e financeiro do país. Circula entre torcedores, jornalistas e especialistas a possibilidade de que a gigante Ambev, conhecida mundialmente por suas marcas de bebidas, esteja prestes a assumir todas as dívidas do Flamengo, o clube mais popular do Brasil. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já mexe com a imaginação da torcida rubro-negra, que sonha com uma revolução dentro do clube, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Segundo fontes próximas à diretoria do Flamengo, o clube atravessa um momento delicado no que diz respeito à sua saúde financeira. A dívida acumulada ao longo dos últimos anos tem sido uma pedra no sapato para o crescimento sustentável da equipe, limitando investimentos e até mesmo gerando tensão entre conselheiros e patrocinadores. É neste cenário que surge a especulação de um acordo com a Ambev, que, além de já ser uma das principais parceiras comerciais do futebol brasileiro, estaria disposta a dar um passo além, assumindo o passivo financeiro do clube. Essa movimentação poderia representar uma verdadeira virada para o Flamengo, abrindo espaço para contratações robustas, melhorias na infraestrutura e, sobretudo, estabilidade para o planejamento a longo prazo. A torcida, que já vem pressionando por resultados expressivos dentro de campo, veria nesta ação um sinal claro de que o clube está pronto para entrar numa nova era de protagonismo. Nas redes sociais, fãs do Flamengo não economizam em especulações e celebram a possibilidade com mensagens de esperança e euforia, fazendo crescer o burburinho sobre essa possível parceria histórica. Por outro lado, especialistas em economia esportiva alertam para os riscos de uma operação desse porte. Assumir dívidas milionárias de um clube tão grande quanto o Flamengo não é tarefa simples, e depende de uma série de acordos jurídicos e financeiros que podem demorar meses para serem finalizados. Além disso, há dúvidas sobre quais seriam as contrapartidas para a Ambev e se a empresa teria interesse em envolver sua marca de forma tão direta na gestão do futebol. Muitos questionam se essa seria uma jogada estratégica para ampliar seu domínio no mercado ou simplesmente um investimento de alto risco. No meio dessa expectativa, o Flamengo mantém o silêncio oficial, o que só aumenta a especulação e alimenta o desejo dos torcedores por novidades. Internamente, a diretoria já teria iniciado conversas preliminares, mas ainda evita confirmar qualquer decisão antes de garantir todos os detalhes. A imprensa esportiva acompanha de perto cada passo, buscando pistas e fontes que possam validar ou desmentir essa história que promete ser o grande assunto do futebol nacional nas próximas semanas. Enquanto isso, o burburinho cresce e a torcida não para de sonhar. A ideia de ter uma gigante como a Ambev assumindo as finanças do clube abre um horizonte promissor, capaz de mudar o patamar do Flamengo dentro do Brasil e até no cenário internacional. Resta saber se essa possibilidade se concretizará ou ficará apenas no campo das especulações, alimentando debates e paixões entre os milhões de apaixonados pelo rubro-negro carioca. Uma coisa é certa, o futebol brasileiro está de olho, e o desfecho dessa novela pode mexer profundamente com o futuro do esporte no país. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer.
Tamo junto!